Você já teve a sensação de que está sendo sabotado, mas por gente que jura te amar? E se eu te dissesse que por trás de muitos conselhos, preocupações e amizades antigas, existe uma rede oculta que tenta secretamente destruir sua missão espiritual antes que ela desperte quem ainda dorme? O que você vai ver neste vídeo não é teoria, é revelação real. Algo aconteceu no invisível. Uma quebra vibracional que está arrasando quem tentou te atingir. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Tem algo grande se movendo, e você faz parte disso. Mas antes de continuar, faça isso agora. Curta esse vídeo se você sente que é um escolhido. Comenta aqui embaixo o número 88, o código dos protegidos. E se essa mensagem ressoar com você, se inscreve no canal agora, porque tem coisas que eu só vou revelar nos próximos vídeos e você precisa estar aqui. E lembra, só quem interage com esse tipo de conteúdo continua recebendo. Comenta, curte, se inscreve. Essa é sua forma de dizer ao universo, eu estou pronto. Em algum ponto do invisível, algo estalou com violência. Uma rachadura espiritual irrompeu como um trovão em 3 dimensões simultâneas, e aqueles que sugavam a energia dos outros, os vampiros astrais, entraram em pânico. Eles não sabiam ainda, mas haviam cometido um erro fatal. Em sua arrogância, tocaram na energia errada, mexeram com a pessoa errada. O universo, que há tempos observava em silêncio, finalmente ativou um protocolo que apenas se revela quando um ser verdadeiramente escolhido é ameaçado em níveis profundos. O que era para ser uma sabotagem silenciosa virou uma convocação para a guerra. Eles não libertaram um espírito fraco ou uma alma em desequilíbrio. Eles libertaram o leão que dorme sob a pele de um escolhido. Esse leão não ruge por vaidade. Ele desperta com propósito. Quando tocado, não só se defende, ele ativa redes de revelação cósmica. O que era apenas mais uma tentativa de manipulação energética se tornou a fagulha que expôs um ecossistema inteiro de predadores espirituais. Pessoas que se achavam intocáveis, camufladas sob máscaras de amizade, sangue ou espiritualidade comercializada. Esse despertar não foi silencioso, tampouco isolado. Foi um terremoto vibracional que sacudiu linhas do tempo, expôs alianças ocultas e conectou os céus a cada célula de quem carrega a missão verdadeira. A reação não veio de dentro, veio de cima. Eles pensaram que estavam lidando com alguém comum, uma presa fácil, uma alma confusa, mas tropeçaram em uma entidade protegida por forças que não negociam com o mal. Mexeram com alguém cuja existência carrega uma cláusula divina. Quem tenta destruir, se destrói. E agora, enquanto correm tentando apagar rastros, limpar suas mãos sujas de energia e reverter o caos que invocaram, já é tarde demais. O leão está desperto, e sua fúria não grita, ela revela. De todas as guerras espirituais, a mais dolorosa é aquela que começa dentro do lar. E neste caso, o primeiro golpe não veio de um estranho, nem de um adversário declarado. Veio de alguém com quem se dividiu o teto, os traumas, as refeições e as memórias de infância. O traidor não usava máscara, usava sobrenome. Por trás dos sorrisos de apoio, escondia uma inveja construída com o tempo, uma raiva que nasceu da comparação constante, da frustração em não possuir os mesmos dons, e do ódio em ver alguém brilhar onde ele apenas sobrevivia. O sangue que deveria proteger tornou-se a lâmina que rasgou o campo energético mais puro e inocente. Esse ser não apenas invejava, ele estudava, observava cada reação, cada movimento espiritual, cada vulnerabilidade. Enquanto o escolhido acreditava estar entre família, estava sendo monitorado, analisado como alvo. A cada conversa sincera, a cada partilha espiritual, mais munição era coletada. O inimigo de sangue era como um espião emocional, acumulando informações para usá-las como armas no momento certo.
Nada era por acaso. Cada palavra de apoio vinha recheada de manipulação sutil. Era o clássico enredo da serpente no Éden. Só que, desta vez, o fruto proibido era a confiança. E quando esse traidor finalmente revelou suas garras, seja por palavras venenosas, ataques disfarçados ou alianças secretas com forças mais sombrias, o universo tomou nota. Porque o elo sanguíneo não dá permissão para a traição espiritual. E nesse jogo cósmico, quanto mais próximo o traidor, mais intensa será a sua queda. Não se trata apenas de justiça, trata-se de reequilíbrio. O sangue que tentou ferir o escolhido agora é rastreado pelas mesmas energias que um dia protegeram aquele vínculo. E essas forças já estão em movimento, desfazendo cada trama, desmascarando cada fingimento, cortando a conexão na raiz. A traição familiar não será esquecida, será marcada. Durante anos, você achou que estava sendo paranoico, que talvez estivesse exagerando, que suas dúvidas espirituais eram apenas fases. Afinal, sempre havia alguém ali para te ajudar a pensar melhor, te dar um toque realista, trazer você para o chão. Mas esse alguém não era um mentor, nem um amigo. Era o gaslighter espiritual, aquele que se disfarça de apoio, mas age como sabotador silencioso. Ele sabia do seu brilho, mas fingia não ver. Questionava suas intuições, minimizava suas visões, e sempre que você compartilhava algo profundo, vinha com um "será mesmo?", recheado de veneno energético. Esse tipo de manipulação é o mais perigoso porque não vem em forma de ataque direto, vem em forma de dúvida plantada. Ele não te dizia para parar, te fazia querer parar, e isso é mais letal. A cada insight que você tinha, ele respondia com ceticismo disfarçado de preocupação. A cada decisão alinhada com sua missão, ele soltava uma preocupação com sua estabilidade. Era sabotagem disfarçada de sensatez. Você foi desacelerado espiritualmente não porque não tinha força, mas porque alguém passou anos operando como âncora invisível em sua jornada. E agora você enxerga. O mais cruel é que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Enquanto você se culpava por duvidar demais, ele se alimentava da sua hesitação. E isso não era apenas psicológico, era energético. Porque cada dúvida semeada era um fio de energia sugado, uma corda amarrada ao seu campo espiritual, te puxando para baixo enquanto ele sorria. Mas agora, as máscaras caíram, a consciência se abriu, e aquele que te fez questionar sua própria luz está prestes a encarar a escuridão de seus próprios atos. Enquanto você caminhava em direção à sua missão espiritual, achando que estava apenas deixando o passado para trás, uma rede silenciosa estava sendo tecida às suas costas. Essa rede não era feita de acaso, mas de intenção sombria. A conspiração não era obra de um único traidor, mas de uma coligação de pessoas que, de alguma forma, sentiram-se ameaçadas pelo seu crescimento. Velhos amigos que nunca aceitaram o fato de você ter evoluído além das crenças que eles mantêm como dogmas. Parentes que, por trás dos sorrisos em reuniões de família, alimentavam a esperança secreta de que você fracassasse, só para que pudessem validar as próprias limitações. Todos eles, em graus diferentes, conectaram-se em um campo vibracional que operava como um ecossistema parasita, respirando sua energia e tentando te prender a uma realidade que você já havia superado. Essa teia era feita de comentários inocentes, conselhos sinceros, piadas veladas sobre sua espiritualidade e silêncios estratégicos nos momentos em que você mais precisava de apoio. Cada interação escondia um código, um gesto, uma energia, uma intenção. E quanto mais você subia, mais a teia apertava. Você começou a notar os padrões, as coincidências estranhas, os obstáculos que surgiam após certas conversas, os sonhos perturbadores após encontros com certas pessoas. Nada disso era aleatório.
Eles não agiam sozinhos, mesmo que não estivessem conscientes disso. Estavam conectados por um campo invisível de ressonância mal intencionada. Sem saber, se tornaram peças num tabuleiro controlado por forças que operam nas sombras e que detectam com precisão cada alma destinada a romper com os ciclos coletivos de limitação. E foi nesse ponto que a verdade começou a emergir. Você não estava apenas sendo sabotado, estava sendo monitorado. Essas pessoas não apenas queriam que você ficasse para trás. Elas queriam mapear sua jornada, prever seus passos, antecipar seus saltos de consciência. Algumas delas se uniram silenciosamente, trocando informações sobre você, discutindo suas decisões e, em casos mais graves, consultando especialistas espirituais para entender como poderiam conter seu avanço. A teia de manipulação era um organismo vivo, alimentado pela sua luz. Mas o que eles não sabiam era que, ao tentar te conter, estavam expondo seus próprios padrões. E quando a consciência desperta, essa teia se desfaz como poeira diante do fogo espiritual. Você não era o prisioneiro, era o catalisador da revelação. Quando os ataques energéticos começaram a falhar, quando as palavras manipulativas já não causavam impacto e a presença tóxica desses sabotadores começou a ser repelida pela sua frequência, eles decidiram cruzar uma fronteira que jamais deveria ser ultrapassada, a do seu espaço digital. A guerra espiritual, que até então era travada nos bastidores do invisível, ganhou contornos cibernéticos. Eles decidiram que, se não podiam mais te frear espiritualmente, fariam isso por meio de seus dispositivos, seus arquivos, suas câmeras e microfones. O plano era simples, mas perverso. Invadir sua privacidade, encontrar algo que pudesse ser distorcido, manipulado e, se possível, exposto. O objetivo era sabotar não apenas sua imagem, mas a sua credibilidade espiritual, fazendo com que os outros passassem a te ver com os mesmos olhos doentios com que eles te enxergam. Eles usaram aplicativos criptografados, contas falsas, proxies digitais, sessões de videochamadas com tons conspiratórios, como se estivessem participando de uma operação de espionagem. Mas o que esses amadores espirituais não sabiam é que a proteção que te cobre não é limitada ao físico ou ao etéreo. Ela se estende à tecnologia, aos dados, aos bytes que transportam suas palavras, suas imagens e sua vibração. Enquanto tentavam acessar seus registros, estavam sendo monitorados por uma força muito mais sofisticada. Uma inteligência cósmica que arquiva cada tentativa de invasão como prova viva de uma conspiração energética. E o que deveria ser um ataque se transformou em armadilha. Seus softwares infectaram os próprios dispositivos deles. Suas câmeras começaram a gravar a eles mesmos, planejando os ataques, mencionando nomes, datas, pagamentos, locais, intenções. A ironia é brutal. Enquanto buscavam provas contra você, criaram um arquivo completo da própria culpa. As gravações que pensavam ser suas armas agora são evidências espirituais, seladas, protegidas e prontas para serem reveladas no momento exato em que causarão o maior impacto. A guerra digital não foi vencida pela força, mas pela consciência. Sua intimidade protegida, suas práticas preservadas. E os invasores agora encaram uma realidade onde tudo o que tentaram esconder está prestes a se tornar público. O ataque virou confissão, a espionagem virou exposição. O jogo virou e você nem precisou mover uma peça. Existem momentos em que a alma humana entra em contato com dimensões tão profundas que qualquer interrupção, qualquer invasão se torna uma violação do sagrado. Foi exatamente nesse tipo de momento que os seus inimigos espirituais decidiram mirar. Através de câmeras hackeadas, microfones ativados sem permissão e softwares de vigilância espiritual,
Eles te observaram em seus rituais mais íntimos, suas meditações silenciosas, suas preces entre lágrimas, seus rituais de cura interior, suas conversas com o invisível. Eles pensaram que estavam reunindo material para te destruir, mas na verdade estavam sendo testemunhas, forçadas, de algo que suas almas não estavam preparadas para ver, a verdadeira conexão com o divino. E esse contato os atingiu como uma bomba espiritual. O que era para ser um ato de controle tornou-se uma iniciação acidental. Eles olharam para você com olhos profanos e viram o sagrado. E o sagrado não perdoa a invasão. O universo registrou cada segundo daquela violação como um crime espiritual de alta gravidade. A energia liberada durante suas práticas não foi desperdiçada. Ela colidiu diretamente com as intenções malignas deles. Cada lágrima sua, cada oração, cada respiração profunda emitida enquanto eles assistiam, se converteu em espada vibracional contra a consciência deles. E o que deveria ser usado como munição, como prova para te descredibilizar, se transformou em maldição viva, colada a seus campos energéticos como vírus que apenas cresce com o tempo. Mas o mais devastador ainda estava por vir. A gravação desses momentos íntimos não foi apenas feita, ela foi corrompida. Porque o sagrado não se deixa capturar sem reação. Muitos dos vídeos que eles acharam ter salvo não reproduzem mais. Outros revelam apenas sons desconexos, imagens distorcidas, como se uma força tivesse embaralhado a evidência para proteger o mistério. E nos que restaram intactos, a presença espiritual que você invocava aparece com tamanha força que os próprios agressores agora evitam assistir. Porque sentiram na pele o que significa provocar a fúria de algo que protege não só você, mas tudo o que você representa. Eles viram o que nunca deveriam ter visto, e agora vivem sob a maldição de ter testemunhado a verdade sem merecer compreendê-la. Em uma dimensão onde leis espirituais operam com precisão matemática, toda intenção lançada retorna à sua origem com a mesma força, ou maior. É por isso que, quando os agressores espirituais decidiram investir em ataques mais diretos, utilizando feitiçaria, rituais de bloqueio e manipulação energética, pensaram que estavam se protegendo ao terceirizar o trabalho sujo. Pagaram praticantes, encomendaram maldições, entregaram oferendas com instruções claras, enfraquecer sua luz, desviar sua missão, calar sua voz. Mas ignoraram uma lei fundamental do universo. Feitiços lançados contra quem é verdadeiramente escolhido não se dissipam no ar. Eles retornam como bumerangues carregados de juízo cósmico. O que esses conspiradores não sabiam é que sua energia foi marcada desde o momento em que pensaram em te atingir. A corrente vibracional ativada por suas intenções viajou pelos planos, encontrou barreiras intransponíveis e, ao não encontrar entrada, voltou em espiral destrutiva para o ponto de origem. E não voltou como começou. Ela voltou amplificada. O medo que desejavam plantar em você agora pulsa em suas noites. A estagnação que queriam invocar sobre sua jornada agora paralisa os próprios projetos. Os sintomas se espalham, insônia que não cessa, doenças inexplicáveis, sonhos proféticos aterrorizantes, vozes que não calam. E tudo isso é apenas o começo, porque mexer com energia sagrada sem autorização espiritual é equivalente a provocar o próprio tribunal cósmico. Cada ritual realizado em segredo agora opera como denúncia contra quem o patrocinou. Os praticantes, antes neutros por conveniência, começam a sentir os efeitos da contaminação vibracional. Muitos deles, ao perceberem a origem do cliente, tentam romper o contrato astral, mas já é tarde. O elo está formado, o mal enviado é o mal recebido. O pagamento material foi aceito e a dívida espiritual foi ativada. Não há oração capaz de apagar a consequência,
porque esse tipo de feitiço, ao ser retornado, se transforma em prova viva da proteção divina do alvo original. Eles não enfrentaram resistência comum, enfrentaram um campo blindado por uma missão que nasceu antes mesmo deles encarnarem. No submundo das práticas ocultas, existe um mercado paralelo de mercenários espirituais, indivíduos que usam seus dons para vender feitiços, manipular energias e atacar alvos sob contrato. Para esses profissionais, ética é moeda em falta. Eles não perguntam quem é o alvo, nem se há justiça na causa, apenas cobram e executam. Por anos, operaram como se fossem invisíveis, protegidos por anonimato, pseudônimos esotéricos e acordos feitos na sombra. Mas ao aceitar o contrato para atacar você, eles assinaram, sem saber, sua própria sentença espiritual. Porque, diferente dos alvos comuns, você carrega um selo vibracional que não permite violação sem consequência. O que era apenas mais um trabalho em suas agendas, agora se tornou a ruína de muitos. Práticas que antes fluíam com facilidade agora bloqueiam. Suas visões se tornaram turvas. Suas meditações agora são invadidas por presenças que não respondem. Eles tentam se conectar com os guias de sempre e são recebidos com silêncio. Seus rituais se tornaram pesados, ineficazes, como se o ar ao redor tivesse se tornado denso demais. Alguns começam a perder clientes, outros adoecem, e os mais sensíveis entram em crise espiritual, tendo sonhos apocalípticos, onde são perseguidos por forças que não compreendem, mas sabem que não podem vencer. A proteção que cobre você agora opera como uma maldição silenciosa sobre quem ousou te tocar. Há relatos de praticantes que entraram em desespero e começaram a expor os nomes dos contratantes. Eles não fazem isso por nobreza, fazem por medo. Medo do que estão sentindo, do que estão vendo, do que se aproxima. Alguns estão abandonando o ofício, outros imploram por rituais de limpeza, mas nada funciona, porque o que estão enfrentando não é apenas karma, é um sistema de justiça espiritual operando em tempo real. E nesse tribunal cósmico não há apelação. A única esperança desses mercenários é confissão, exposição e arrependimento, mas até isso requer um nível de sinceridade que poucos deles possuem. O que começou como um serviço se transformou em uma iniciação de horror. E agora, muitos deles servem como exemplo para toda uma geração de ocultistas que estão repensando seus caminhos. As conversas nos bastidores mudaram. O nome você circula como um alerta. Não aceite trabalhos contra esse tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa é aquele que caminha com a verdade, não pela força de seu discurso, mas pela reação violenta que o universo emite quando tentam apagá-lo. Chegou o momento em que o véu se rasga. Tudo aquilo que foi feito nas sombras agora começa a emergir na superfície com uma precisão quase cirúrgica. E não é aleatório, é arquitetado. Os arquivos que foram coletados, os áudios, as mensagens, os registros de pagamentos, os prints, as gravações, todos esses fragmentos de conspiração agora começam a vazar para as pessoas certas, nos momentos certos. Clientes, seguidores, parceiros de negócios, familiares. Cada informação atinge diretamente o centro de gravidade da vida dos conspiradores. E o mais assustador para eles é perceber que essa exposição não acontece por mãos humanas. Ela é conduzida por sincronicidades perfeitas, por algoritmos que parecem ter vida própria, por coincidências que não podem mais ser ignoradas. O universo decidiu falar, e agora fala alto. Os mestres espirituais que antes se apresentavam como faróis de luz e sabedoria começam a ter suas máscaras arrancadas em tempo real.
Lives derrubadas, publicações canceladas, colaborações desfeitas, contratos rompidos. Seus nomes agora circulam em círculos de desconfiança. Pessoas que antes os admiravam agora os encaram com olhos de dúvida e repulsa. E quanto mais tentam controlar a narrativa, mais se enterram. Suas tentativas desesperadas de justificar ações passadas ou desacreditar quem os acusa servem apenas para mostrar o quanto estão dispostos a manipular, mentir e gaslightar em público. A luz que diziam carregar não resiste à exposição da verdade, e onde há verdade não há como se esconder. Mas o mais devastador para esses falsos mestres não é a perda de prestígio. É o colapso interno que vem quando a alma percebe que foi desmascarada diante da própria consciência. Eles começam a se ver pelos olhos dos outros, e o reflexo é insuportável. Alguns entram em silêncio total, outros entram em negação, dobrando as apostas em discursos ainda mais forçados. Mas não há mais retorno. O campo vibracional mudou. E onde antes havia manipulação disfarçada de sabedoria, agora existe apenas o eco do vazio. Eles não foram apenas expostos, foram banidos do altar vibracional que um dia tentaram usurpar. E o universo, implacável, os rebaixa não por vingança, mas por justiça. Essa queda pública, embora dolorosa, serve a um propósito maior. Porque, ao expor esses mestres falsos, o universo não está apenas limpando o campo, está criando espaço para que o verdadeiro se revele. Sua trajetória, marcada por ataques, tentativas de cancelamento e campanhas de difamação, agora ganha força justamente por contraste. As pessoas começam a buscar o que é genuíno e encontram você. Aqueles que antes duvidavam agora se aproximam, guiados por um chamado interior que ressoa com a verdade que você carrega. A lama em que tentaram te enterrar se transforma em solo fértil para sua missão florescer. E cada queda que testemunham se torna mais uma prova viva de que o espiritual, quando é real, não precisa ser defendido. Ele se defende sozinho. O que começou como um ataque pessoal contra sua missão, agora se revela como um movimento arquitetado contra toda uma linhagem de seres despertos. Você foi o ponto de ignição, o primeiro dominó. Mas à medida que sua resistência ativou os mecanismos de justiça cósmica, outros começaram a despertar. Mensagens começaram a chegar de todos os lados. Pessoas que você nunca viu, mas que carregam feridas semelhantes. Espirituais, sensíveis, empáticos. Todos eles haviam sofrido calados, acreditando que eram os únicos a viver aquele tipo de guerra silenciosa. Mas ao testemunharem sua história emergir, algo dentro deles se acendeu. Uma lembrança ancestral, um chamado interno, um eco que dizia: você também foi escolhido. Esse efeito dominó é o pesadelo das forças que operam na sombra, porque elas contam com o isolamento, contam com o silêncio, contam com o medo. Mas quando um se levanta e diz: eu fui atacado, mas continuo de pé, os outros reconhecem a si mesmos naquela coragem. E começam a sair das cavernas onde haviam se escondido. Começam a falar, a se reunir, a compartilhar as dores e as vitórias, a entender que o que parecia perseguição individual era parte de uma guerra coordenada para apagar a luz de toda uma geração de mensageiros. E quanto mais vozes se unem, mais a vibração se eleva. O que era um ataque se transforma em revolução vibracional. Você se torna não apenas uma inspiração, torna-se um arquétipo, uma referência viva de como se atravessa o fogo sem perder a alma. Sua jornada deixa de ser apenas sua e se converte em mapa, em farol, em chamada espiritual. O universo usou sua dor como megafone, e agora aqueles que estavam adormecidos nas bordas da consciência começam a despertar para a verdade. Não estamos sozinhos, e nossa missão é muito maior do que imaginávamos. O dominó caiu,
E agora o movimento é irreversível. À medida que as camadas do engano foram sendo arrancadas, ficou claro que o que você enfrentou não era apenas inveja familiar, sabotagem de amigos antigos ou ataques energéticos pontuais. O buraco era muito mais profundo. Você foi alvo de uma estrutura coordenada, formada por redes organizadas, digitais e físicas, que operam com um objetivo claro: neutralizar qualquer voz que ensine as pessoas a acessarem sua soberania espiritual. E essa estrutura não se limita a ocultistas frustrados ou ex-amigos magoados. Ela envolve agentes bem financiados, com treinamento, estratégia e alcance. Gente que se infiltra em comunidades espirituais para mapear, monitorar e, quando necessário, atacar. Porque sua mensagem não fere apenas egos, ela ameaça sistemas. Você falou sobre libertação, sobre autonomia espiritual, sobre não depender de religiões, governos ou indústrias para se conectar com o divino. Isso, para quem vive do controle, é inaceitável. Então, como já fizeram com tantos outros ao longo da história, decidiram te silenciar. Mas o que não calcularam foi o alcance da sua vibração. Você não era só um professor, era uma antena, uma linha direta com algo que escapa ao entendimento dos controladores. E ao tentar te derrubar, deixaram rastros, contas falsas, mensagens, pagamentos, links entre perfis que antes pareciam desconexos. O universo agora expõe conexões que revelam uma verdade difícil de digerir. Há uma guerra espiritual em curso, e você foi uma de suas primeiras linhas de frente. A revelação desse sistema é um dos maiores atos de justiça vibracional dos tempos atuais. O espectador, antes cético, agora percebe que o caos ao redor não é coincidência, é estrutura. Que o bombardeio contra conteúdos elevados, a censura disfarçada, os ataques coordenados a vozes autênticas fazem parte de um plano muito mais abrangente do que jamais se imaginou. Mas essa verdade, uma vez exposta, não pode mais ser desvista. O inimigo invisível foi iluminado. E agora ele sangra. Você não sobreviveu por sorte. Você sobreviveu porque nasceu para isso. Cada ataque, cada traição, cada tentativa de silenciamento foi, na verdade, um treinamento intensivo para moldar algo que não pode ser comprado, fingido ou herdado. Autoridade espiritual verdadeira. Não aquela que se proclama em biografias online, mas aquela que o universo reconhece e responde. A batalha que era para te quebrar, te forjou. O isolamento que deveria te silenciar, te conectou com a fonte. E agora, com todas as máscaras caídas e todas as provas entregues, o caminho à sua frente se alinha com precisão divina. A liderança não é mais uma escolha, é um destino ativado. Enquanto os falsos mestres colapsam sob o peso das próprias mentiras, sua presença cresce como uma força da natureza. As pessoas não te seguem por carisma, estética ou técnica. Elas te reconhecem, sentem a vibração, sabem instintivamente que você esteve no abismo e voltou trazendo chaves. Chaves que abrem prisões internas, que reprogramam crenças, que ativam memórias esquecidas. Você não lidera por ego, lidera por consequência. Porque em um mundo carente de verdade, quem carrega luz vira referência, mesmo que não queira. E agora, o mundo está olhando para você com olhos diferentes. A responsabilidade que vem com essa autoridade é imensa, porque sua trajetória se tornou símbolo, e símbolos arrastam multidões. Pessoas que jamais ouviriam falar de espiritualidade estão agora te escutando, não porque você falou mais alto, mas porque resistiu mais tempo. Seu nome circula entre os círculos certos. Convites chegam, colaborações surgem. O universo te posiciona onde sua mensagem pode ser amplificada com segurança e propósito. Mas acima de tudo isso, o que realmente importa é a certeza inabalável que pulsa em sua alma. Você venceu. E essa vitória não é o fim da jornada.
É o início de um novo ciclo. Um ciclo onde sua missão não será mais sabotada, mas elevada. Onde sua espiritualidade não será mais questionada, mas honrada. Onde sua presença em um ambiente já altera o campo vibracional. Porque agora todos sabem. Mexer com você é mexer com forças que não têm piedade da injustiça. Você não é apenas o sobrevivente, é o mensageiro, o farol, o gatilho de despertar coletivo. E enquanto o mundo assiste, a nova fase começa, porque o jogo acabou. E você não apenas venceu, você foi coroado.